Olá, hoje nós vamos falar sobre tipos de funções. Existe uma classificação que trata de 3 tipos bem importantes para a sequência desse estudo. Um primeiro tipo nós chamamos de função injetora. Guarde bem então esse nome. Esse é o primeiro tipo de função. A maneira correta de você guardar as características desse tipo de função é utilizar a representação por diagramas. Então, nós vamos representar, primeiramente, um conjunto A e, em seguida, para compor a função, um conjunto B. Agora vamos admitir que a função é de A em B. Essa é apenas a notação, né? Então podemos colocar aqui um f de função. Imagine que o conjunto A, e isso é escolhido aleatoriamente, tenha os elementos 1, 3, 5. Então, aqui nós temos um conjunto com 3 elementos. Vamos admitir aqui no conjunto B os elementos 2, 4, 6, 8. A escolha de, no conjunto A, ter número ímpar e no conjunto B ter número par, como eu disse anteriormente, é aleatória. Agora vamos fazer as ligações, né? Vamos ligar cada elemento do A ao seu correspondente em B. Então imagine que o 1 tenha como imagem 4, que o 3 tenha como imagem o 2 e que o 5 tenha como imagem o 6. Muito bem. O que nós percebemos nessa função, né? Nesse exemplo que tivemos? Nós estamos vendo o domínio da função representado por 1, 3 e 5. Então, vamos escrever aqui D de F igual um conjunto, né? Então, nós vamos representar entre chaves 1, 3 e 5. Muito bem. Em seguida, nós vamos representar o contradomínio da função. O contradomínio da função é formado pelos elementos do conjunto B. Então, nós temos aqui 2, 4, 6 e 8. Temos um outro conjunto que é bem importante você fixar no estudo de função, que é o conjunto imagem. Então, vamos representar aqui imagem de F. Esse conjunto ele é formado pelos elementos do conjunto B, ou seja, do contradomínio, que fazem parte da correspondência. Ou seja, se você olhar com atenção, o 2 é a imagem do 3, o 4 é a imagem do 1, o 6 é a imagem do 5. O 8 não. Mas o 8 faz parte do contradomínio, mas da imagem não. Então, os elementos da imagem, nesse exemplo, são 2, 4 e 6. Ok. E como que eu vou reconhecer, já que o objetivo do exemplo é saber quando a função é injetora? Então, nós podemos analisar do seguinte modo. Quando a cada elemento do domínio correspondem elementos distintos no contradomínio, essa função é chamada injetora. Melhorando um pouquinho, né, já que essa frase pode confundir. Eu digo assim, eu olhando a função no diagrama,
Ela é injetora quando cada elemento tem o seu correspondente e este correspondente não pode ser de nenhum outro elemento, né? A gente diz até em forma de dica ou macete, como queiram, que cada um tem o seu, né? Então, quem é a imagem do 1? É o 4. Quem é a imagem do 3? É o 2. Quem é a imagem do 5? É o 6. Alguma imagem é a imagem de mais de um elemento do conjunto A? Não. Então, cada um tem o seu. Se cada um tem o seu, podemos dizer com tranquilidade que a função é injetora. Então, neste caso, nós temos um exemplo claro do que é a função injetora. Agora, nós vamos ver o seguinte, e até é uma maneira bem interessante de você fixar o assunto, é por comparação. Então, agora eu vou para o segundo tipo. Qual é o segundo tipo? Nós devemos conhecer a função, agora o nome é assim, ó, sobrejetora. Então, a primeira era a injetora, esta é a sobrejetora. Eu vou aproveitar o exemplo anterior para, até a título de comparação, como eu disse anteriormente, entender melhor a função sobrejetora. Então, vamos aqui, conjunto A, e aqui um conjunto B. Perfeito. Vamos fazer a notação, né? Que a função seja de A para B. E agora eu vou fazer assim. Vou colocar de novo o 1, o 3 e o 5. E aqui eu vou colocar o 2, o 4 e o 6. Muito bem. Agora eu vou ligar, né? Como fiz no anterior, o 3 com o 2, o 1 com o 4. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar o 5 com o 4 e vou desconsiderar esse elemento aqui, né? Imagine que eu não tenha esse terceiro elemento. Perfeito. Eu fiz isso apenas para que ficasse um pouco diferente do anterior. Quer ver? Vamos ver o seguinte agora. Quem é o domínio dessa função? O domínio dessa função é 1, 3 e 5, que é o que está escrito aqui no anterior, né? Nós repetimos os elementos. Quem é o contradomínio dessa função? É 2, 4, 6 e 8? Não, né? O contradomínio dessa função, agora, da maneira que nós representamos, ele é igual a 2 e 4. Ele é o próprio, posso escrever assim, ó, ele é o próprio conjunto B. Né? Aqui anteriormente eu poderia ter escrito que é o próprio conjunto B. Quem é o conjunto imagem dessa função? Muito bem. Quem é o conjunto imagem? É o mesmo conjunto, né? 2 e 4. Afinal de contas, eu tenho só dois elementos aqui. Então, aqui eu tenho, mais uma vez, o próprio conjunto B. Sabe quando que a função é sobrejetora? Quando acontece isso. O contradomínio é igual à imagem. Então, guardou bem? Sobrejetora é quando o contradomínio é igual à imagem, ou a imagem é igual ao contradomínio. A gente costuma dizer como dica, né? Ou como macete, como queiro, que na sobrejetora não sobra elemento no conjunto B. Então, na sobre não sobra. Reparou que lá na injetora sobrou elemento? Lá pode. Aqui não pode sobrar. Lembre que aqui não é nenhum elemento, né? Nós tínhamos escrito um número, mas nós riscamos. Então, até agora você aprendeu duas. Injetora. A cada elemento do domínio, há elementos distintos no contradomínio. Cada um tem o seu. Sobrejetora. Não pode sobrar elementos no segundo conjunto. Tá aí. E, finalmente, né, quando você estuda esses dois tipos, você passa a entender um terceiro tipo, que é bem importante, né, que é aquele caso onde nós temos lá a função inversa. Né? Na função inversa, obrigatoriamente, a função para ter inversa, ela tem que ser, olha o que eu estou escrevendo aqui,
ela tem que ser bijetora. Tá? Bijetora. O que se imagina que seja bijetora? Bijetora, pelo próprio nome, ele quer que ela seja ao mesmo tempo injetora e sobrejetora, né? Essa é a ideia. Ela tem que ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então veja aqui, ó, como é que eu poderia entender uma função bijetora? Pegando aí a mesma linha, né, do que nós fizemos até agora, né, aqui a função f, vou colocar 1, 2 e 3, aí mudei para 2, não tem problema, né? Imagine que aqui eu tivesse 10, 20 e 30. Pronto. O 1 corresponde ao 10, o 2 corresponde ao 20, o 3 corresponde ao 30. Muito bem. Ela é injetora? Cada um tem o seu distinto do outro? Sim. Ela é sobrejetora? Sim, né? Ó, não sobra ninguém no conjunto B. Então, quando ela é injetora e sobrejetora, né? A gente pode escrever assim, né? Injetora e, o E quer dizer simultaneamente, sobrejetora, então ela é bijetora. Ok? Até a próxima.